Eu tinha algum equilíbrio, né, de algum controle sobre isso, mas não era o tanto que eu tenho hoje. Tem hora que você se estressa, é aquele apocalipse, né. E depois da mentoria, não. Eu não sei como explicar, mas a criança, ela percebe tudo mesmo antes de ser falado, né. Antes mesmo, quando a gente começou nesse processo de divórcio, antes mesmo do pai dela sair de casa e de qualquer outra pessoa saber, ela já sabia. Ela ficava o tempo todo tentando juntar a gente, pedindo para a gente tirar fotos junto, para fazer demonstração de carinho, e a gente não tinha falado nada. Até hoje, a gente nunca falou, nunca brigou, nada na frente dela. E todo o tempo ela percebia o que estava acontecendo. Então, a mesma coisa é quando você está bem em sentido emocional. Mesmo que você, se for um fingimento, a criança de alguma forma ela vai perceber, né? Até porque os nossos pensamentos são refletidos nas nossas ações, né? E a criança percebe. Então, se eu não tivesse feito a mentoria e tivesse simplesmente fingindo para ela uma felicidade que não existia, ela ia perceber, né? Ela ia ver que aquilo não era sincero, não era do meu coração. E, consequentemente, também não ia mudar o que a gente conseguiu mudar até hoje, né? Então, muitas coisas mudaram, né? Uma das coisas, o meu sono, eu não conseguia deitar e dormir, ficava pensando na morte do bezerro, né? Pensando em tudo, e eu não conseguia, comecei a dormir muito tarde por conta disso. E depois da mentoria, eu comecei a dormir melhor, sem nenhuma medicação, sem nada, somente com as orientações que a Jaque me passou, né? Eu comecei a aplicar, e aí eu consegui dormir logo na primeira semana. Nos primeiros dias eu não consegui, mas aí depois eu já consegui, né, controlar meus pensamentos, colocando tudo em ordem, consegui dormir logo, então melhorou. O que mais? A princípio, quando eu pensava no fim do casamento, eu sempre me considerava vítima e meu ex-marido o culpado, né? E assim, eu não conseguia ver ele com ter uma visão boa sobre ele. E uma das primeiras terapias, já que disse assim: olhe além do pensamento, olhe além do comportamento, né? Veja além do comportamento. E aí muitas coisas me fizeram ver ele de outra forma. Não no sentido amoroso, não no sentido de voltar, não, nada disso. Mas no sentido de encarar a pessoa em si. Então, o nosso relacionamento como pais melhorou muito depois da mentoria. Porque coisas que eu levava muito em conta, que eu me estressava, eu passei a olhar de uma forma mais calma, vou ver o que está acontecendo agora, vou viver o momento, depois é depois. Não quero saber do passado e não vou misturar as coisas. E assim, eu considero que foi a mentoria, porque não era, eu tinha algum equilíbrio, né, de algum controle sobre isso, mas não era como eu tenho hoje, né? Não era o tanto que eu tenho hoje. Tem hora que você se estressa, é aquele apocalipse, né? E depois da mentoria, não. Eu posso considerar que eu não tive nenhum surto, nenhum apocalipse dessa forma. Eu consegui levar tudo da melhor forma possível, visando sempre o bem da menina e tudo certo, né? Então foram algumas das coisas que eu mais pontuo que mudou nesse sentido, mas também mudou o meu íntimo, né? Porque intimamente eu ficava confusa, tinha muito episódio de tristeza, ficava muito triste, né? Em alguns momentos. E aí, a partir do momento que eu comecei a trabalhar aquilo que eu aprendi, a me conhecer, né? A não estar culpando ninguém pelos meus erros, a estar pensando nas minhas decisões inconscientes. Por exemplo, porque eu sempre queria ter um armário cheio de comida. Não era um armário como necessário, eu queria ter um armário cheio, né? Por quê? Porque meu avô, eu fui criada pelo meu avô e pela minha mãe, e o meu avô, ele tinha essa atitude, né, de provedor. Só que as circunstâncias eram diferentes, porque tinha ali 5, 7 pessoas na mesma casa. Hoje sou eu e minha filha, né? Então a gente não precisa do tanto que a gente precisava naquela época. Mas eu não enxergava isso, né? Eu Aham. não enxergava isso. Então, eu queria o tanto. Eu só estava satisfeita quando eu via o armário tapado. E isso envolvia todo um gasto, né, desnecessário, porque era um gasto desnecessário. Hoje, né, eu consegui também equilibrar nesse sentido. Hoje eu compro o que a gente precisa, né, para o mês, contanto que não falte mais do que a gente precisa.
sem estar gastando, né, deliberadamente, sem ir muitas vezes ao mercado para manter aquele armário lotado. Mas sabe que relacionamento envolve também os amigos, envolve, no seu caso, o seu ex-marido, no caso, e o pai da menina, mas a gente sabe que relacionamento também envolve os amigos, envolve talvez questões de trabalho. Como é que você acha que isso mudou, ou se não mudou também, fica à vontade de falar, em relação aos relacionamentos com pessoas, você, a Carla, as pessoas falam alguma coisa sobre isso? Como é que tem sido? Eu ouvi um comentário, né, sobre isso. Na verdade, não lembro nem quem foi, eu acho que foi alguém no meu trabalho, que me falou que estava me achando bem melhor, o semblante bem melhor, né? E olhe que as pessoas do meu trabalho nem sabem de nada que está acontecendo na minha vida. Né? Elas não têm, a gente não tem muita aproximação, né? Porque eu logo, depois de logo, vou embora, então não tem muito vínculo. Mas alguém notou que me achou bem mais leve, né? E falou para mim isso. Aí eu falei da terapia, né? Eu falei, olha, estou fazendo a mentoria, foi assim, expliquei como foi. E, assim, as pessoas têm percebido, né? Essa diferença. Minha mãe percebeu a diferença. E meu relacionamento com as pessoas mudou demais, né? Porque aquela frase que a Jaque me falou na primeira terapia, né? Olha além do comportamento, ela serviu para vários aspectos da minha vida, inclusive, né? A como olhar as outras pessoas, né? A julgar as outras pessoas, a julgar as atitudes das outras pessoas com relação a mim, quando alguém fazia alguma coisa que me machucava, né? Faz, né? Alguma coisa que me machuca. Então, eu tento olhar isso, né? Ver além das aparências, além da atitude da pessoa, né? E isso, com certeza, melhorou muito. Eu consegui ter uma nova amizade com uma pessoa que eu nem imaginava, né? Foi uma irmã há muitos anos atrás. A gente teve alguns problemas. Na adolescência, a gente não tinha nenhuma aproximação. E hoje a gente tem uma amizade muito legal, né? Acho que umas duas outras pessoas também, que eu não tinha muita aproximação, não tinha tido problema, mas não tinha aproximação, né? Porque algumas atitudes me incomodavam. Mas isso mudou, né? Que eu parei de estar levando em conta as atitudes das pessoas, né? Lembrando que cada um tem as suas questões, né? Tem os seus problemas e melhorou. Mas saúde física, existir algum sintoma, se você quiser falar, tem coisa que eu nem sei, Uhum. viu? Você falou que é querendo, tá tranquilo. Mas e se você quiser falar de alguma coisa fisicamente aí que mudou na sua vida por causa da mentoria, algumas sintomas que você teria, talvez, de saúde física, e que você fala assim, cara, você mudou por causa da mentoria, porque eu estou melhor. Uhum. E sim, quais foram essas coisas? Você pode relatar um pouco pra gente Uhum. aí também. Tem pelo menos duas coisas. Primeiro, eu morria de medo da diabetes, né? Porque minha família, parte de pai, é toda diabética. E eu também morria de medo, o tempo todo eu morria de medo de ser diabética. E aí a Jaque disse assim: e você está criando uma doença de estimação? E aí eu fiquei com essa frase na minha cabeça mesmo, eu estou criando uma doença de estimação. Por que eu estou alimentando isso se eu nem tenho? Eu faço exames todo ano, né? E não tenho nada, mas vivia com esse medo, né? Isso mudou, né? O meu medo da diabetes. E também dores no ombro. Eu tinha muita dor no ombro, né? Muito, sempre tive muita dor no ombro, muito mais depois quando que eu trabalhei, né? E aí, na mentoria, a Jaque falou muito sobre carregar os fardos que não eram seus, né? E aí eu consegui observar o quanto eu carreguei fardos que não eram meus na vida toda, né? Nem só agora como adulta, porque eu perdi meu pai quando eu tinha 6 anos de idade, eu comecei a cuidar dos meus irmãos, para minha mãe trabalhar, né? Na adolescência, quando eu pensei que ia respirar, que eu vou morar com meus avós, minha avó faleceu e eu novamente voltei para o posto de dona de casa, mãe dos meus irmãos, né? E no casamento também não foi muito diferente. Eu carreguei muito fardo que não era meu. Hoje eu carrego muitos fardos que não são meus, né? Sozinha com a minha filha. Mas eu não sinto tanta dor no ombro como eu sentia antes. Porque eu consigo equilibrar as coisas, né? Levar aquilo que realmente é meu, que eu tenho que levar, e o que não é, o excesso que eu posso deixar para trás, eu vou deixando para trás. Vou carregando aquilo que é meu, que me pertence. Eu não conseguia ter atenção, né? Eu não conseguia focar. Eu começava a estudar a sentinela, eu estudava uma parte e parava. Eu ficava com pensamentos dispersos, não conseguia focar naquilo que eu estava fazendo. E aprender a importância de estar no presente me ajudou
focar mais no que eu estava fazendo, né? Focar mais na reunião, prestar atenção mais nos discursos, fazendo o estudo da menina, estar ali mais presente, né? Deixando de lado outras coisas, focando sempre ali no momento. Me ajudou muito nesse sentido também. Tem coisas que têm seu valor, seu preço, né? Mas tem coisas que a gente faz na vida que, na verdade, é um investimento, né? E quando a gente investe na nossa saúde, né? Às vezes é um preço mais alto, né? É algo que realmente a gente vai precisar financeiramente desembolsar um valor maior, mas que vai valer a pena, né? No caso da mentoria, é um dinheiro que a gente sabe que não vai jogar fora, né? Com relação ao tempo, as sessões foram todas programadas dentro da minha circunstância, né? Sempre no horário que era conveniente a mim e a Jaque. Como eu tenho a menina pequena, né? Eu não tinha disponibilidade ali do dia todo, qualquer horário. Eu trabalho o dia todo, só tenho disponibilidade à noite, né? E todas as minhas sessões foram feitas ali no horário que eu tinha disponível, né? Sempre visando ali o meu momento, o meu interesse. E valeu muito a pena, valeu a pena tudo que foi feito até aqui, não tem preço. Então é difícil em alguns momentos você achar que consegue, né? Que você vai sair dessa. Mas não desista de você, né? A outra pessoa, a situação talvez não mude. Mas enquanto você tiver esperança, você tiver ânimo, né? Você buscar ajuda para o seu emocional, para a sua mente, você vai ter forças para seguir. Mas se você não buscar ajuda, né, enquanto há tempo para isso, né, você nunca vai encontrar aquela luz no fim do túnel. Se você precisa, busque ajuda. A hora é essa, a hora que você precisa de ajuda, né? Não espere. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais.